Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Machado de Assis foi considerado o escritor brasileiro de maior importância para a literatura nacional. Suas obras passaram por todos os gêneros literários. Foi jornalista, poeta e cronista, dramaturgo, folhetinista, crítico literário, contista e romancista. Durante sua vida, vivenciou as mudanças políticas do país, quando o Império foi substituído pela República, sendo considerado um grande relator e comentador dos acontecimentos da esfera política e social da época. De família pobre, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Teve escassas oportunidades de estudo em escola pública e nunca cursou uma universidade. Seu grande trunfo era sua genialidade, seu intelecto superior, por muitos considerado um gênio. Dotado dessa capacidade, ascendeu socialmente, assumindo diversos cargos públicos em diversos órgãos como o Ministério da Agricultura, das Obras Públicas e do Comércio. Ainda jovem, foi reconhecido através de jornais onde publicava seus primeiros trabalhos de poesia e crônicas. Já maduro, associado a outros colegas escritores, fundou a Academia Brasileira de Letras e foi o primeiro presidente unânime em 1897. Machado de Assis possui uma obra bastante extensa, onde seus romances recebem maior destaque. Dentre eles, Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, Yaya Garcia, de 1878. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrita em 1881. Casa Velha, em 1885. Quincas Borba, em 1886. Dom Casmurro, em 1899. Esaú e Jacó, em 1904. Memorial de Aires, em 1908. A chamada fase romântica do escritor é marcada por suas primeiras obras, Ressurreição e Yaya Garcia. Nessas obras são destacados o amor romântico e os relacionamentos amorosos. A fase realista inicia-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas e daí em diante encerrando-se em Memorial de Aires, em 1908. Onde explora-se os aspectos psicológicos dos personagens. Nessa fase, Machado retrata com maestria as características do realismo literário, fazendo uma profunda e realista análise do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Entre o público e os críticos, são consideradas suas melhores obras Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A crítica literária destaca a trilogia realista, composta por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. A obra machadiana é considerada fundamental para as escolas literárias brasileiras do século XIX e XX. Atualmente ainda mantém-se sob grande interesse tanto do público geral quanto do público acadêmico. Grandes escritores como Drummond, Lima Barreto, Olavo Bilac e outros foram influenciados por Machado. Atualmente, o nome do escritor tem alcançado admiradores, críticos e estudiosos em todo o mundo, levando Machado de Assis a ser considerado ao lado de outros gênios da literatura, como Camões e Shakespeare. Em sua época, alcançou o relativo prestígio e fama no Brasil, mas não viveu para ver sua popularidade crescer fora do país. Em 1897 é fundada a Academia Brasileira de Letras, tendo como fundadores Medeiros e Albuquerque, Lúcio de Mendonça, intelectuais da Revista Brasileira e Machado de Assis. Em muitos registros, relata-se que o fundador da Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis.
Entretanto, sobre este assunto escreveu Gustavo Bernardo: quando se fala Machado fundou a academia, no fundo o que se quer dizer é que Machado pensava na academia. Os escritores a fundaram e precisavam de um presidente em torno do qual não houvesse discussão. Machado foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, eleito e declarado no discurso inaugural: passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Em meados de 1866, Machado de Assis conhece Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã de um de seus amigos, o poeta Faustino Xavier de Novaes. Carolina era considerada uma mulher atraente e muito simpática, despertando o interesse de muitos homens, inclusive de Machado de Assis, que logo apaixonara-se por ela. Carolina era 5 anos mais velha que Machado, no entanto, os sentimentos do escritor foram correspondidos e ambos trocaram muitas correspondências, culminando no casamento em 12 de novembro de 1869. Sofreram alguma oposição por parte da família de Carolina, que não aceitava o casamento dela com um mulato. Faustino já havia falecido naquele mesmo ano. Carolina era extremamente culta e apresentou ao marido os grandes clássicos portugueses versus outros autores da língua inglesa. Segundo Ruth Leitão de Carvalho, sobrinha bisneta de Carolina, Carolina frequentemente retificava os textos de Machado durante sua ausência e que consequentemente o influenciou em seu modo de escrever, tendo contribuído para a transição de sua narrativa convencional à realista. O casal não teve filhos. Em 1904 morre Carolina. Machado de Assis, sentindo dolorosamente a perda, entra em profunda depressão. Como é relatado por amigos que o visitavam, tornou-se cada vez mais recluso. Em uma carta para o amigo Joaquim Nabuco, lamentou-se: foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo. Nestes últimos anos foram publicadas suas últimas obras, Esaú e Jacó, em 1904, e Relíquias de Casa Velha, em 1906, e Memorial de Aires, em 1908. Apesar do abalo, continuou a trabalhar, estudar e frequentar as rodas literárias com seus amigos. Mesmo nos últimos anos de vida, iniciou estudos em língua grega. Com a saúde se deteriorando, sai de licença do Ministério da Aviação para tratamento em 1º de julho de 1908, e esses foram seus últimos dias. Em 29 de setembro de 1908, morre um dos gênios da literatura brasileira. Machado de Assis morre vítima de um câncer na boca, aos 69 anos de idade. Em virtude da morte do grande escritor, houve uma grande comoção. Muitos amigos, intelectuais e outras personalidades acompanharam o velório. Uma grande multidão acompanhou o cortejo fúnebre que seguia para enterrá-lo no cemitério São João Batista, conforme sua vontade, na sepultura da esposa Carolina. Os jornais Gazeta de Notícias e o Jornal do Brasil deram ampla cobertura ao acontecimento. Inclusive em Lisboa, jornais da cidade publicaram uma biografia de Machado de Assis e anunciaram sua morte. Em 21 de abril de 1999, os restos mortais do casal foram transladados para o mausoléu da academia, no mesmo cemitério onde também estão os restos de personalidades como João Cabral de Melo Neto, Darcy Ribeiro e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.